Bom, mais algumas coisas relacionadas aí, né, ao contexto como um todo, para a gente entender como que a gente encontra o livre-arbítrio, né? Então, esse eu, que tem todas as condições enquanto ser vivo, biológico, que vai ter isso tudo, não vai mudar, não tem a ver com o livre-arbítrio, eu tenho ali condições, não é bagunça. Então, esse eu vai ser inserido no ambiente, que eu vou interagir com pessoas, que eu vou interagir com coisas, né? Temperatura, clima, cultura, família, pessoas de relacionamento íntimo, profissão, N coisas. Eu estarei inserido ali, tá? E as minhas decisões dentro desse cenário, aí sim a gente está falando de livre-arbítrio. Eu posso, dentro das minhas limitações, tomar algumas ações, ou decisões, ou escolhas, que exerçam o livre-arbítrio, ok? Mas não as minhas condições, ok? Nas condições enquanto espécie e espécime, não, tá? Vai ser mais ali dentro dos contextos enquanto indivíduo no mundo. Aí tem uma coisa interessante, né? Quando você escuta sobre livre-arbítrio, alguns autores defendem que não, que tudo bem, está no direito deles, é a experiência deles. Entretanto, existe sempre aquela questão. O ambiente tem um peso grande na sua modulação. Saia do ambiente disfuncional e vá para um ambiente funcional. Quando a gente fala isso, a gente está falando com quem? Com um ser que não tem livre-arbítrio? Então, se o ser não tem livre-arbítrio, ele só está reagindo ao ambiente dentro de uma construção do passado, você quer acessar que entidade aí para esse indivíduo sair desse ambiente e ir para o outro? Né? Uma pessoa que está na Cracolândia, por exemplo, se a questão não tem nenhuma moralidade, se a questão é apenas o organismo pelo organismo, por que é ruim ele estar se drogando? Não deveria. Ele simplesmente não foi o mais apto, vai ser eliminado por seleção do mais apto e está tudo bem. E não tem problema com isso. Se for só isso, né? Mas a gente percebe que Cracolândia é ruim, tem uma série de questões ali que geram sofrimento, geram problemas, vícios e por aí vai. E a gente fala, saia daí, meu caro, vá para um lugar funcional. Então, a gente está buscando acessar aquele eu que não é condicionado na biologia do ser. Entende? Então, o livre-arbítrio, ele existe, mas não tem a ver ali com a biologia em si. O ser humano não é apenas um produto da sua história e do ambiente. Não é, né? Mas a gente vai explicar como. Aí aqui algumas pessoas colocam, né? Ah, mas aí você tem um condicionamento, uma motivação para sair da Cracolândia. Não é livre-arbítrio. Tá, mas ter uma motivação, qual é o problema? Qual é o problema de eu ter uma motivação? Não tem problema eu ter uma motivação. Isso não tem a ver com o livre-arbítrio, né? Vou explicar nos próximos slides aí. Como que o Eneagrama Cognitivo, então, compreende ali, né, a questão do livre-arbítrio? Primeiro, a gente precisa assentar nossas condições, né? Não tem muito o que fazer. Segundo ponto, dentro do nosso eu funcionando e vivendo, existindo ali nas experiências do ambiente e do mundo, a gente vai interpretar as coisas. E a gente tem intenções dentro disso, né? Então, esses três pontos, eles se equilibram de uma determinada forma que vai trazer ali um solo fértil para o livre-arbítrio. Então, aqui a gente tem uma escala de livre-arbítrio. Livre-arbítrio no Eneagrama Cognitivo, conseguir tomar uma decisão nova, de forma deliberada, e que contraria os padrões automáticos da sua personalidade anteriormente estabelecidos. Criar pela força de vontade um novo recurso para compor seu repertório de ações, e esse recurso deve te aproximar da essência. Elementos fundamentais: ter intenção, eu preciso, eu quero,
aumentar sua consciência e discernimento, para você conseguir exercer esse livre-arbítrio. Então vamos lá. Tem um relato muito interessante da minha vida que exemplifica muito bem a questão do livre-arbítrio. Em 2017 eu vivia uma situação muito complicada mesmo de vida com relação a relacionamento e profissão. Tava nas duas coisas balançadas dentro da minha estrutura de motivação, são duas coisas que realmente são muito difíceis e as duas aconteceram ao mesmo tempo e estava um fiasco completo. Então eu comecei a trabalhar em desenvolvimento do Enneagrama das personalidades na época, ainda não existia o Enneagrama cognitivo, e eu estava começando então a fazer todas aquelas modelagens de funcionamento e estava descrevendo as qualidades e as estratégias dos níveis de saúde mental, que tem ali entre essência e o ego. Então, aqui os 9 níveis de saúde mental estarão aqui, tá? Você que já conhece o sistema de níveis de saúde mental. E aí eu saía lá para as discussões com os tais sócios lá que estavam causando um problema na minha empresa. E no empreendedorismo, não é bem uma empresa, é um empreendedorismo. E aí eu ia lá, tinha uma reunião que eu ia para tentar resolver, no fim voltava transtornado, a coisa piorou, terrível. E aí eu olhava para a apostila e eu via, nessa situação, você vai ter esse pensamento, você vai sentir este sentimento, você vai querer se comportar dessa maneira e você vai fazer isso. Quando você terminar esse comportamento, você vai perceber que deu errado por causa disso, disso e disso, e você acabou caindo no nível de saúde mental para um nível mais abaixo. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, como que eu tenho livre-arbítrio se a apostila explicou o que eu penso, o que eu sinto e o que eu faço nesse momento? E eu não consegui mudar isso. E eu achei com todas as convicções do mundo que ia dar certo e eu só quebrei minha cara. E a apostila já disse tudo isso. Aí eu falei, cara, será que existe livre-arbítrio? Será que não existe livre-arbítrio? Fica complicado. Agora aí tem mais um ponto importante. Contrariar o padrão automático da personalidade é o cerne do livre-arbítrio. Porque o meu padrão natural, distorcido e decaído de personalidade, que tem a tendência de me jogar para o ego, eu preciso perceber isso para poder ter livre-arbítrio. Então eu só comecei de fato a exercer livre-arbítrio de forma consciente quando eu percebi os meus mecanismos. Estavam mapeados, documentados o que eram os meus mecanismos. E a partir daí, com força de vontade, porque é um processo contraintuitivo, você consegue criar um novo recurso que tira você de um nível ruim e coloca você no nível bom. Isso é exercer o livre-arbítrio. Ok? Agora, o livre-arbítrio acontece o tempo inteiro? Não. Não acontece o tempo inteiro. Vamos lá. Eu estou vivenciando uma situação onde os meus mecanismos me colocam em xeque. E eu preciso tomar uma decisão. Eu injeto energia, muita energia. Olha, livre-arbítrio é energia pra caramba. Você vai injetar muita energia, muita consciência, muita força de vontade e você vai criar um novo recurso. Você vai fazer isso 1, 2, 3, 4 vezes até condicionar esse novo recurso. E a partir dali, você já não está mais operando em livre-arbítrio, você está operando apenas em arbítrio. Você já tem um recurso, você só consegue direcionar o seu organismo para ir para lá. Então você direciona o seu organismo para ir para lá. Então caiu no automático já não é mais livre-arbítrio. Mas para eu alcançar essa qualidade, eu tive que exercer meu livre-arbítrio. Então o livre-arbítrio, ele não quebra condições, ele não é uma bagunça completa, ele não vai fazer eu ter uma conexão Wi-Fi com a minha mão para ela se mexer sem o organismo mostrar de antemão que eu estou fazendo esse movimento. Isso tudo não vai mudar. O que o livre-arbítrio faz é fazer com que você consiga quebrar os padrões automáticos e se tornar uma pessoa melhor. Isso é o livre-arbítrio.
Escala de arbítrio apenas. Conseguir tomar uma decisão de forma deliberada que considera seguir por um recurso A ou B já conhecido no seu repertório. E esse recurso já existente o mantém próximo da essência. Então vamos lá. Eu tenho o recurso que eu criei novo aqui. Então, nas minhas outras decisões, eu só embarco nisso que eu já me condicionei. Eu continuo sendo um animal. Eu preciso de condicionamentos. O meu padrão de interpretação, ele tem um viés que me joga para baixo, que me distorce. O tempo todo eu tenho que lutar contra isso. E lutar contra isso é livre-arbítrio. Quando eu embarco nisso e caio ladeira abaixo, eu não estou exercendo livre-arbítrio. Né? O livre-arbítrio é subir no nível de saúde mental. E demora e é difícil, mas existe. E se manter nesse nível de saúde mental, já está no padrão automático, já não é mais livre e sim apenas arbítrio. Mas vamos lá, a gente exerce livre-arbítrio quantas vezes na vida? Ó, nós tomamos decisões aos milhares por dia. Trilhões dentro da vida. Você vai ter alguns milhares de processos em livre-arbítrio. Então, uma vez discutindo com uma pessoa sobre esse tema, eu falei, existe livre-arbítrio. A pessoa, não existe livre-arbítrio. Eu falei, existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Aí ficou nessa discussão, né, que não tem muito para onde correr, porque você mostra argumentos, a pessoa mostra o dele, mas parece que em algumas discussões as pessoas não estão a fim de ouvir, estão a fim de falar. E aí eu falei, beleza, né, não vou mais discutir não. Aí a pessoa falou assim, quer saber? Então você é o cara do livre-arbítrio, então me fala. Como que é ter livre-arbítrio? Eu vou te falar então. Durante 20% do meu tempo, eu tenho 2% de livre-arbítrio. E isso é muita coisa. Então, são saltos ou processos de saltos que revelam onde nós temos livre-arbítrio. Nada mais que isso. Passou por esse processo, se torna algo automático, cai no arbítrio. Acabou. Então, você tem um salto, acabou. Tem um salto, acabou. Não é o tempo todo. Você não está o tempo todo em livre-arbítrio. Né? Imagina assim, ó, você aprende a dirigir. Aí você presta atenção no volante, um monte de gente na rua, é carro, é pedal, é câmbio, é tudo. É uma loucura. Injeta muita consciência. A hora que você aprende, isso cai no automático. Caiu no automático, você dirige conversando com as pessoas, trocando o som do carro, olhando para o horizonte, porque já caiu no automático. Então, o processo de livre-arbítrio é aquele ser que você fala, sai da Cracolândia, e ele vai ouvir e sair. Esse cara vai exercer livre-arbítrio. Depois que ele sai de lá, ele começa a ter condicionamentos em outro ambiente, aí ele vai cair no padrão. É um novo automático, mas é um automático mais funcional. Esse é o ponto, né? E aí você tem a escala do sem arbítrio. Que essa pessoa acha que tem arbítrio, que é o meu eu lá no exemplo que eu dei, né? Só que eu estou tomando decisões que são os padrões automáticos da minha personalidade. Eu não consigo negar um impulso, né? E essa decisão vai me jogar para baixo, perto do ego, longe da essência. Então, os padrões automáticos da minha personalidade, eles têm um viés, por algum motivo. Eles estão sempre distorcendo o meu padrão e me jogando para o ego e não para a essência. Esse processo que eu comentei, né? O Jomar ia lá na discussão com os sócios, fazia exatamente o que a apostila estava falando e caía. E caía. Eu achava que eu estava com todas as decisões na mão, mas não estava. Por quê? Porque eu estava de forma já documentada que eu teria feito aquelas ações e aquilo seria ruim. Ah, Jomar, então você está dizendo que o fato de poder prever comportamentos tira o livre-arbítrio? Não. Porque o comportamento para você subir também é previsto. Só que você não consegue fazer se você não exercer o livre-arbítrio. É impressionante. Depois que a gente começa a trabalhar com o Enneagrama Cognitivo, a gente vê isso aqui o tempo inteiro. A gente não age com isso o tempo inteiro. A gente vê o tempo inteiro que a gente atende pessoas, a gente conversa com pessoas, a gente interage no ambiente, a gente percebe a si mesmo.
Então a gente fala, ó, livre-arbítrio, 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 mas dentro de uma vida não é muito que todo mundo tem. Mas nós vemos livre-arbítrio, a gente sabe onde ele existe agora. Né? Então, para o Enneagrama Cognitivo, livre-arbítrio é a capacidade de tomar uma decisão nova de forma intencional e que contraria seus padrões automáticos de funcionamento. Então eu consigo contrariar esse funcionamento, negar o impulso, vontade, enfim, e criar um recurso novo, contra-intuitivo, para que eu comece a exercer mais a minha essência, qualidades e etc. da minha personalidade. É sustentar pela força de vontade um novo recurso para compor seu repertório de ações. Recurso esse que aproxima da essência e o distancia do ego. Fazer melhores escolhas em razão das essências e virtudes da personalidade e não pelo caminho do ego. Então, você vai ver o tempo inteiro. Livre-arbítrio tem a ver com a essência e tem a ver com o ego. Livre-arbítrio, processo contra-intuitivo para se aproximar da essência. Sem arbítrio é tomar os caminhos do ego sem perceber. Não consegue negar, só cai. Tá? E arbítrio é se manter num nível bom. Né? Porque se você está no nível baixo, você já não tem arbítrio também. Né? Você está trabalhando em recursos distantes da essência.